galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é sobre a escravidão no Brasil. Desde já, peço que deixe o like e se inscreva no canal. A escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos. A escravidão no Brasil foi estabelecida por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas da colonização foram implantadas pelos portugueses. A princípio ocorreu entre os nativos, que eram os índios, por volta do século de 16 e 17. Foi sendo gradativamente substituída pela escravização dos africanos, que chegaram no Brasil pelo tráfico negreiro. A escravidão no Brasil atendia às demandas braçais, tipo de trabalho que os portugueses detestavam, não gostavam ou odiavam. A escravidão foi tão cruel que a quantidade de africanos foram trazidos durante 3 séculos. E foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor da pele dos africanos. Um sinal evidente do racismo que estava por trás da escravidão no Brasil. Mesmo já ter passado mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis. Engasguei na palavra aqui, gente. A pobreza, violência e discriminação no Brasil. A escravidão também, gente, afetou milhões de indígenas e dizimou preconceito também neste grupo aqui no nosso país. Em 1530, os portugueses implantaram o sistema da capitania hereditárias e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. A relação de trabalho utilizada pelos portugueses baseava-se no escambo com os indígenas, na exploração do pau-brasil, que o pau-brasil foi a maior riqueza do Brasil, naquela época. Aí, com a implantação da capitania hereditária, em 1534, eles passaram a cultivar cana-de-açúcar e desenvolvimento de engenhos para a produção de açúcar, Essas atividades complexas necessitavam de mão de obras e os portugueses encontraram a saída escravizando os indígenas, Aí, no caso, a escravidão foi a saída que eles encontraram. O primeiro grupo a sofrer com a escravidão foram os índios. Os indígenas, eles foram escravizados até o meado do século XVII, quando começaram a ser superados em números pelos escravos africanos. Porque os indígenas eram vistos pelos jesuítas como um rebanho em potencial para ser convertido ao catolicismo, Isso criava um impasse muito grande porque os colonos queriam escravizá-los irrestritamente, enquanto os jesuítas criavam barreira para isso. A pressão dos jesuítas contra a escravização dos indígenas resultou em uma lei proibindo a escravização dos índios em 1570. Apesar de tudo, os indígenas continuaram sendo escravizados, sobretudo em locais que não tinham economia tais próspera, que a quantidade de africanos enviados era pequena, Tipo assim, ainda não tinha muitos africanos no Brasil, Então, aí eles, mesmo tendo criado a lei que proibia a escravização dos índios, eles assim mesmo faziam a escravização deles, Também outra coisa que impediu muito a escravização dos índios foi que os índios eles eram sujeitos a pegar doença mais fácil, como gripe, varíola, sarampo, etc. A falta de defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Os índios eram chamados de negro da terra e os indígenas eram até 3 vezes mais baratos que um escravo africano.
Na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7 mil réis, enquanto um escravo africano custava cerca de 20 mil réis. Um escravo negro era necessário trabalhar de 13 a 16 meses para o senhor dele recuperar o dinheiro que gastou comprando ele, né? Bom, para o vídeo não ficar muito grande, este foi a parte 1 da escravização no Brasil. Eu vou estar com o vídeo parte 2, que é a escravização dos africanos, beleza? Beijo. Desde já peço que curtam, compartilhem e deixem o like. E se inscreva no meu canal, viu, gente? Para me ajudar aí. Beijo.